Olá, meu nome é Rômulo Moraes, sou cardiologista pelo INCOR e a USP, com especialização em cardio-oncologia também pelo INCOR. E hoje vou comentar com vocês algumas questões de cardiotoxicidade que caíram na prova de título de oncologia. Então vamos começar com um caso de uma cardiotoxicidade da prova de 2021. Trata de um paciente do sexo masculino, de 67 anos, previamente hipertenso, com diagnóstico de carcinoma de células de Meckel metastático em uso de avelumab. O paciente desenvolveu fadiga intensa após a terceira infusão. Aparece no ambulatório para avaliação clínica, de urgência no exame físico, bolhas cardíacas hipofonéticas, sem sopro, murmúrio vesicular reduzido bilateralmente, com estertores em bases, abdômen e extremidades sem alterações. Achados positivos nos exames laboratoriais, alteração de enzimas hepáticas, CK de 430 e uma troponina bastante aumentada de 340, valor de referência menor que 26. No eletro apresentava um bloqueio atrioventricular do terceiro grau e no ecocardiograma de urgência viu uma fração de ejeção de 45% e não tinha um eco prévio disponível para a gente fazer essa comparação. O diagnóstico de cardiomiosite induzida por imunoterapia é estabelecido e o tratamento com corticoide é iniciado. A pergunta é qual dos fatores da história clínica está mais relacionado ao risco de morte cardíaca. Sobre o caso clínico, temos uma ponderação importante a fazer. Nós estamos falando de um paciente de 67 anos, previamente hipertenso, que desenvolve um quadro de uma insuficiência cardíaca aguda. A nossa primeira opção não é uma cardiotoxicidade por imunoterapia. Nesse paciente, nós temos outros fatores de risco cardiovasculares e doenças mais prevalentes que a gente tem que descartar antes. Não é o objetivo dessa questão, nem é a prática do oncologista isso, mas, se vocês saberem, o paciente que se apresenta assim no consultório tem que ser referenciado para uma investigação cardiológica, sendo a principal hipótese diagnóstica aí uma doença coronariana. Tá? Então, a cardiotoxicidade por imunoterapia, né, é um diagnóstico de exclusão. Então, voltando à questão, as 4 opções que ele dão: a hipertensão prévia, bloqueio atrioventricular terceiro grau, fração de ejeção de 50%, estertores à ausculta pulmonar. Claramente, dessas, o mais grave é o bloqueio atrioventricular do terceiro grau. A hipertensão prévia é um fator de risco cardiovascular, mas não tem risco de morte iminente. Fração de ejeção menor que 50% é grave, mas não é um risco de morte iminente. Estertores também mostra um quadro de uma insuficiência cardíaca já com congestão, mas que também não é um risco grave, iminente de morte. Já o bloqueio atrioventricular do terceiro grau, o paciente tem risco de arritmias ventriculares malignas e morte súbita, devendo permanecer monitorizado e tomar uma conduta urgente frente a essa alteração. Lembrando, o bloqueio atrioventricular total é quando a gente vê no eletro essa dissociação entre as ondas P e o QRS. E nas ondas P, as setinhas vermelhas, a gente vê que elas estão numa frequência própria, mais acelerada em relação aos QRS, que estão totalmente dissociados numa frequência cardíaca menor. Então, lembrando, a cardiomiosite induzida por imunoterapia é um diagnóstico de exclusão e, quando associado, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau é uma emergência cardiovascular e com risco de morte e PCR. É isso, pessoal. Então, até a próxima questão.